Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. A gente está com quem aqui hoje? Com a Dani, é uma grande amiga minha. A gente se conheceu por causa do canal. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês, mas só uma coisinha: ela não é brasileira e vocês vão ver ao longo da entrevista. Ela fala muito bem português, muito bem mesmo. Mas se ela tiver qualquer dificuldadezinha para falar, é porque ela não é brasileira, tá, gente? Ela tá aprendendo português. Inclusive, fala muito, muito bem. Então, eu vou pedir para ela se apresentar agora. Bom dia, Dani, como é que você está? Oi, Leti, muito bem, e você? Tô ótima. Então, meu nome é Daniela. Eu não falo muito bem português, assim que me desculpa se eu faço, se eu cometo algum erro. Eu sou chilena, mas moro na Espanha há 10 anos. Eu vim para estudar e eu sou professora. Ai, linda. E a entrevista de hoje a gente vai falar sobre educação e sobre conhecimento, porque a gente está no quadro Estude como um Gênio. E, gente, eu trouxe a Dani aqui por um simples motivo. Ela é doutora em educação. Então, eu acho que ela é a pessoa com mais propriedade aqui para falar sobre esse assunto. E já separei algumas perguntas aqui para a gente fazer para ela, tá bom? A primeira é: Dani, como foi a sua vida escolar na época que você tinha lá o seu ensino médio, na época que você tinha os seus 15, 16 e 17 anos? Como é que foi essa época? Bem, eu não era muito boa na escola, né? É verdade. Eu tirava boas notas, mas só humanas, como falam vocês, humanas, mas exatas para mim era muito difícil. E lá no Chile nós temos uma espécie de academia para treinar para entrar à universidade, né? Para fazer o que vocês me chamam ENEM, Uhum. sabe? E para fazer a PSU, que é a prova de seleção universitária. Então, os professores lá, eles falavam sempre, nossa, vai ser um milagre se você consegue entrar na universidade, porque você não estuda muito. E é verdade, eu era muito preguiçosa, né? Entendi. E como é que foi o processo para você descobrir qual era a coisa que você queria estudar na faculdade? Assim, meu pai falou para mim, você vai ter um ano sabático, você não vai estudar, porque eu acho que não vai dar para você entrar na universidade, porque você não estudou muito, e assim você pode escolher melhor. Então, eu fiz a prova muito relaxada, né? E então, eu tirei muito boa puntuagem. Então, dava para mim para entrar na universidade, e eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu entrei para Sociologia. Foi minha primeira escolha. Então, eu ia ir para outra cidade, porque eu tinha uma vontade para ir para outra cidade perto de Santiago, que é onde eu morava. E meu pai falou assim: Nossa, você é muito pequena, não vai embora. Eu tinha 17 anos quando eu acabei a escola. Então, eu quedei? Eu queria? Não, me quedei. Ah, Eu, uhum. eu preferi não ir embora, senão estudar em Santiago, mas eu estudei uma universidade privada e eu tinha bolsa, porque eu tive um bom puntage. Então, depois, eu pensei, nossa, isso, eu não quero fazer isso, porque tem muita matemática, né? Como eu falei para vocês, exatas, para mim é muito, muito difícil mesmo. E então, eu falei com meu pai e eu mudei para a História. E eu tive a oportunidade de mudar para a Universidade Católica do Chile, que é a melhor universidade lá no Chile, junto com a Universidade do Chile e outras. A Católica é muito boa. Então, eu comecei a estudar história lá e eu adorei. Eu conheci um grupo de amigas que elas são muito queridas para mim ainda e elas me ajudaram para estudar muito. Então, eu comecei a estudar, eu lembro que eu saía muito de festa, né? Mesmo assim. Mas eu acordava muito, muito cedo, eu ia à universidade às 8 da manhã e
eu quedava lá até as 8 da noite, estudando. E depois eu saía, né? Então, eu estudei muito, muito, muito mesmo, mas eu acho que foi o que você sempre fala, que as pessoas com que você mora, com que você é amiga, são muito importantes. Uhum. Então, para Me mim, ajudou muito. essa influência foi muito positiva, porque eu comecei a estudar, mesmo assim, eu tinha economia, e para mim era muito difícil, mas eu consegui e eu tirei uma boa nota quando acabei a graduação. Que massa! E fala pra gente assim, como é que você foi parar aí na Espanha? Meu pai, ele é filho de italiano. Uhum. Por conta disso, eu tenho a nacionalidade italiana. Então, eu tive a oportunidade de viajar para Roma. Eu ia estudar lá, mas eu conheci meu marido e então eu vim para a Espanha um tempo. Depois disso, eu ia estudar um mestrado em arteterapia. Uhum. E eu pensei, não, eu não quero fazer isso. Meu pai sempre falou assim, a única condição para você mudar de sociologia a história é que depois você tem que fazer alguma coisa com educação, porque é uma saída muito boa. Eu pensei, não sei, talvez. Eu lembro que na Universidade Católica eu tive a oportunidade de fazer voluntariado. Não sei se você fala assim também. Sim, sim. É, então, fiz o voluntariado e eu era professora para pessoas que tinham uma condição econômica difícil e por conta disso elas não tinham feito a escola. Uhum. Então, eu lembrei essa experiência e depois palavras de meu pai, eu pensei, vou estudar um mestrado em educação. Aqui na Espanha são só humanos mestrados. E eu comecei a estudar um mestrado aqui na Espanha para ser professora de ensino médio. Uhum. Depois eu acabei e meu pai, meu marido, eles me falaram assim, nossa, se você gostou tanto, mesmo você poderia estudar outra coisa. Então eu estudei outro mestrado em didáticas de museu, né? Porque eu sou especialista em didática de museu, ensino de museu. Então, eu estudei isso e eu amei, amei mesmo. Ai, que massa! Sim. E depois disso, eu voltei para o Chile. Eu trabalhei um ano de professora de ensino médio e eu voltei para a Europa, porque eu estava namorando com meu marido, então eu tinha que voltar, né? E quando eu voltei, eu pensei, eu quero fazer outra coisa, porque eu já gostava muito de estudar. Então pensei, não sei o que eu vou fazer, não sei se estudar outra graduação, fazer um concurso, que o nome aqui é oposição, ou um doutorado. Então eu falei com meu professor lá na universidade e eu comecei o doutorado. Foram 5 anos. Muito tempo. Sim, foi muito tempo. Eu não tive bolsa, né? Eu só tive uma bolsa depois que eu não pagava as taxas da universidade e foi muito legal porque eu sinto muito orgulho porque eu trabalhei em um museu e na universidade e também trabalhei dando aulas ao mesmo tempo que eu fiz o doutorado. Então, eu acho que se você tem intenção, você pode fazer, porque depois que eu voltei para a Espanha a segunda vez, meu pai já não me ajudou mais economicamente. Eu Uhum. fiz tudo sozinha e com a ajuda do meu marido, que ele é muito bom. Mas eu trabalhei todos os dias, eu trabalhava ao final de semana. Na semana, eu só livrava, só tinha folga, só tinha folga a segunda. E para mim foi muito importante, porque eu me senti muito bem depois. E eu acabei o doutorado agora, e inclusive eu tenho a menção internacional, porque eu tive a oportunidade, por conta da universidade, de viajar para Minas Gerais, para estudar o Instituto Inhotim, e que é o museu mais grande do mundo, né? Então, eu fui para lá e eu amei Brasil. E por conta disso, eu estive 3 meses no Brasil e eu agora tenho
o cum laude, e tenho a menção internacional do doutorado. Então, eu fico muito, muito feliz. Ah, isso é uma honra, ai meu Deus. E tipo, depois de toda essa trajetória acadêmica, né, depois de ter estudado tantos, tantos anos, me fala um pouquinho, e você sendo doutora em educação, você acredita nas técnicas de estudo? Sim, eu acho que sim, mas também acho que você tem que procurar seu jeito, né? Uhum. Porque, por exemplo, para mim, a técnica Pomodoro não é muito útil, porque eu prefiro estudar mais tempo. Então, só 25 minutos e depois cortar o estudo, pausar o estudo, para mim não, Não. não dá certo. Uhum. Mas existem muitas técnicas e eu acho que a Lê vai fazer uns vídeos muito interessantes sobre as técnicas de estudo, então eu acho que você tem que assistir o canal dela para saber mais coisas, né? Mas eu acho que sim, que dá certo, mas você tem que encontrar seu próprio jeito. Mesmo assim, você pode fazer uma mistura de muitas técnicas de estudo. Sim. O importante é achar o melhor jeito que fique para você, né? Achar Sim, como fica melhor para você, como você se empenha mais estudando. Porque eu vejo também, Dani, que muito do estudo é o entusiasmo, é você querer estudar, é você estar animado para estudar, é você saber que tem que estudar. E não é aquela coisa tipo, ai, que saco, eu tenho que estudar. É tipo, nossa, eu tenho que estudar isso agora, porque amanhã eu vou estudar outra coisa. É aquele entusiasmo. E eu acho muito legal as técnicas de estudo, porque eu vejo o pessoal se entusiasmando com a técnica também, sabe? Tipo, ah, eu vou usar tal técnica, eu acho que se eu usar tal técnica, eu misturar as duas vai ser ótimo. Então, uma parte positiva disso tudo é você incentivar as pessoas de todos os jeitos, né? Tanto que incentivando, mostrando que ela realmente tem que estudar aquilo e mostrando os jeitos que ela tem para estudar aquilo. E fala pra gente o seguinte: você usa alguma técnica de estudo? sim, eu uso algumas, né? Mas eu acho que é muito importante saber uma coisa primeiro, que o estudo dói, sabe? Porque é muito mais fácil ficar com os amigos no final de semana, se você tem pouco tempo, se você tem que trabalhar ao mesmo tempo que você estuda, dói, né? Dói porque você não tem tempo, você está cansado e você tem que procurar seu jeito e que seja também compatível com seu estilo de vida, né? Porque não adianta nada se você só estuda e está muito cansado, porque o cérebro é um músculo, então você precisa descansar para que ele retenha, Aham, retenha. retenha, desculpe, a informação que você estudou. Então, eu acho importante isso. Então, eu vou mudando a forma que eu estudo. Agora eu estou dando aulas na tarde, então eu tenho toda a manhã para estudar, porque mesmo eu terminei o doutorado, eu gosto muito de estudar e aprender, então eu estou aproveitando que agora aqui na Espanha são férias e eu estou trabalhando pouco para estudar português, que eu quero fazer o seu PIBRAS. Então, agora eu estou estudando assim, eu acordo cedo e eu acho que estudo 2 ou 4 horas na manhã. Eu faço 1 hora e depois faço uma pausa de, eu acho, 20 minutos e depois volto para estudar. E para mim isso é útil. Então, quando eu estudo idiomas, eu não estudo da mesma forma que eu estudo, não sei, para a universidade, né? Uhum. Então, é diferente. Então, para estudar línguas, eu gosto muito de ler e escrever. E eu gosto muito de estudar gramática, sabe? A coisa que mais gosto, estudar gramática. Eu sei que é muito, muito esquisito, né? Porque as pessoas não gostam, mas eu gosto. Então, para mim é muito útil. E quando eu quero estudar outra coisa, porque às vezes eu preciso de estudar para as aulas, porque se você é professor, você tem que estudar. É. Então, eu gosto muito de estudar para dar aulas, porque eu também aprendo muito. Você aprende muito quando você ensina a outra pessoa. Então, o que eu faço é ler, depois eu faço resumos, mas com minhas próprias palavras, né? O método Feynman, eu acho muito legal. E eu uso isso para estudar agora. Mesmo assim, a defesa da tese, eu pensei que não ia decorar. E eu decorei
estudando assim, né? Com o método Feynman. Que legal. Esse vai ser um método que a gente vai falar, ou já falou, eu não sei quando é que esse vídeo vai ser publicado, mas é um método que eu vou ensinar também no canal, porque eu tô tentando pegar todos esses métodos, né? Esses mais diferentes ou até mais simples, a gente usa e nem sabe que é um método. Sim, é mesmo assim, eu não sabia que eu estava usando isso, porque eu li uma vez em um livro, porque eu gosto muito de ler como é que a pessoa aprende. Não sei, porque sou uma maluca da didática, eu adoro o ensino. Então, para mim, foi muito importante ler esse livro, porque ele falava assim, nossa, você pode fazer um resumo com as suas próprias palavras e depois você tem que ensinar para outra pessoa. Então, eu comecei a fazer e eu pensei, nossa, dá muito certo. E depois, por conta que agora eu abri uma página de Instagram de dicas de estudo, eu procurei informação, eu pensei, nossa, a mesma coisa que eu faço tem um nome. O nome é Método Feynman, sabe? Mas não Sim, importa o nome. Não importa o nome, o importante eu acho que você estude, você tem que começar. Alguma vez você tem que começar. E é muito legal porque você começa e às vezes você não tem vontade de estudar. Ninguém tem vontade o tempo todo, mas é a mesma coisa que quando você vai na academia, né? Você vai o primeiro dia, você não tem vontade, mas depois você acostuma e você gosta. é. Sim, e eu acho muito importante só começar. Mesmo se você só pode estudar meia hora, mas meia hora faz a diferença. É verdade. Me fala uma coisa, você tem alguma dica, algum conselho para aquelas pessoas que não têm o hábito de estudar, tipo, não tem mesmo, mas estão querendo começar a ter? Sim, se você pode e você, às vezes as pessoas não temos a oportunidade de estudar coisas que gostamos, né? Mesmo na escola, você vai achar que algumas coisas são muito chatas, outras coisas você vai gostar. Mas eu acho que se você não tem vontade de estudar, a primeira coisa é procurar seu jeito e procurar alguma coisa dentro de esses temas que você tem que estudar que você goste. Então, por exemplo, eu gosto muito de coisas esquisitas, de mistérios e seitas e coisas assim. Então, às vezes eu estudo português lendo isso, né? Porque assim mesmo eu vou aprender gramática. Então, se você tem que estudar alguma coisa, mesmo se você não tem vontade, eu estou segura que você vai procurar, pode procurar alguma coisa dentro dessa matéria que você goste. E outra dica muito importante é que você, por exemplo, se não tem vontade, você tem que pensar depois. A satisfação, você fala assim? Sim, satisfação. Satisfação que você vai ter depois que você estude. O conhecimento, depois você vai poder conseguir muita coisa. Então, agora mesmo, se você está na escola e você não tem vontade, você tem que estudar. Mesmo assim, e depois você vai ter oportunidade de estudar coisas que você gosta realmente. É, Então, você só tem verdade. que começar e procurar seu jeito, porque há formas de que a educação seja divertida. Sim, para essa entrevista não ficar tão longa, eu vou fazer só uma última pergunta, tá bom? Tá bom. Me fala uma coisa, para você, qual é a importância do hábito da leitura para quem está querendo começar a estudar? Eu acho muito importante que você leia. Então, às vezes eu tampouco tenho vontade de ler, é verdade. Eu prefiro, às vezes, assistir ao Netflix. Mas eu acho que é importante você se obrigar a fazer isso. Ler, por exemplo, 2 capítulos de um livro qualquer no dia. É pouco, né? Você mesmo pode pegar um livro que você goste, Uhum. mas se você começa e você tem o hábito, depois você vai poder estudar outras coisas também. Então, eu acho importante, muito importante. Mas, fazer uma leitura inteligente, né? Não É, precisa, não, porque não adianta nada se você só lê e não retém nada. concordo, é verdade. É muito importante não estudar muito, mas estudar bem. Sim, é a qualidade do estudo que conta, eu também acho. Eu sempre falo pro Sim. pessoal, uma vez que você pegar o hábito do estudo, o hábito da leitura, vai ficar muito mais fácil para você. Você vai ler assim, ó, nem vai ver, você vai ler um livro inteiro em
em pouco tempo e você vai se sentir bem com aquilo e você vai querer começar outro livro. Porque, que nem eu falei no grupo, né, no desafio que eu fiz, eu não sei se vocês que estão assistindo, se vocês participaram, mas a gente lá no grupo do Telegram, eu fiz um desafio com o pessoal que era ler um livro em uma semana. Teve gente que não conseguiu ler em uma semana, teve gente que demorou um pouquinho mais, teve gente que no final de semana anterior já tinha terminado o livro, já tava tipo, ok, já tinha acabado o desafio e já tava no segundo livro. E eu acho isso legal, porque realmente, assim, quem quer, mesmo aquele pessoal que fala, eu tava tentando ler um livro por mês. Teve gente que tava tentando ler um livro por mês, tinha 3 meses. E aí, com o desafio, conseguiu ler em uma semana, entendeu? Então, tipo, é dar aquele gásinho inicial, a pessoa vê que terminou o livro. Cara, eu terminei um livro, então quer dizer que eu posso terminar aquele também. E aí vai. Sim, isso, quando você começa a estudar e você começa a tirar melhores notas, você vai achar que você quer estudar mais porque você conseguiu. Então, você só precisa começar, porque, além disso, eu acho que as notas não são tão importantes. O importante é você aprender, né? É, E eu acho que o sistema educativo, isso eu falo porque sou professora, eu acho que o sistema educativo tradicional premia muito as notas e você só precisa decorar, mas não é importante. O importante é você desfrutar o estudo, que eu acho que você vai desfrutar se você começa a estudar. E depois disso, eu acho importante também não se preocupar tanto por as notas, mas só entender o que você está estudando, porque depois você pode aplicar para a sua vida. Então, isso é uma dica boa. exatamente. Pois pronto, por medo da entrevista ficar muito longa, eu já vou parando por aqui, porque se deixar, gente, se deixar, eu e a Dani, a gente passa uma tarde inteira conversando, né? A gente passa mesmo, sem brincadeira. Sim. Então, Dani, foi um prazer enorme te ter no canal. Eu sei que você tá fazendo uma forcinha para aparecer aqui, porque ela é tímida, gente. Pode não parecer, mas ela é tímida. Então, foi um prazer enorme te ter aqui no canal. Eu sei que você é uma seguidora muito fiel, você tá sempre vendo todos os vídeos, você comenta Sim. e você ajuda muito na divulgação. Eu acho isso incrível. Então, eu fico Muito muito. obrigada. Você é muito boa. Eu acho que você marca a diferença. E eu acho muito importante o que você está fazendo, porque é muito legal ver pessoas assim jovens. Eu acho que dá muita vontade de estudar. Então, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem para Dani, vocês podem deixar nos comentários, que qualquer coisa eu posso mandar para ela, tá bom? Eu também vou deixar o Instagram dela, o Instagram de estudos dela lá na descrição. Vou botar o link para vocês acessarem. É a coisa mais bonitinha do mundo, então entrem lá, sigam ela, tá bom? E é muito eficiente. Tudo que a gente tem que ver hoje são coisas com conteúdo, sabe? E eu acredito que a Dani tem um conteúdo maravilhoso. Então, Obrigada. tudo bem. Pois pronto, vou encerrando por aqui. Um beijo, Dani. Foi um prazer novamente te ter aqui. Um cheiro, gente, e até o próximo vídeo.